Oi pessoal, eu faço quadrinho para os outros e agora resolvi fazer um quadrinho com roteiro meu. E estou compartilhando com vocês essa minha jornada em glória, que é fazer um quadrinho do zero. Mas então é isso, hoje nós não vamos falar de roteiro, a gente vai falar de mais um aspecto visual. O vídeo anterior foi sobre composição, hoje nós vamos falar sobre design de letra ou desenho de letra, também chamado de tipografia. Tipografia é isso, desenho de letra. O que acontece, né? Se você for resolver fazer um quadrinho do zero, a letra também é por sua conta, é trabalho seu. E o que acontece? O ideal seria o título do seu quadrinho dialogar com o conteúdo, né? Com a sua história propriamente dita, né? O que acontece? O que eu quis fazer? O nome do meu quadrinho é o nome do protagonista, desse distinto rapaz aqui. E o que acontece? Apesar dele ser um deus africano, ou afro-brasileiro, para ser mais exato, eu não quis trabalhar nada étnico, porque é muito clichê, é muito estereotipado, e todo estereótipo ele é construído em cima de uma premissa generalizante e falsa, né? Por exemplo, né, você faz alguma coisa com uma cara dita africano, afro-brasileira, né, com uma tipografia com coisas, com elementos étnicos, e algo completamente mentiroso, né? Por quê? Porque a gente está fazendo referência a um continente inteiro chamado África e com povos muito diversos entre si. Você pega, por exemplo, um nigeriano e um angolano, ou falar mais especificamente, né, sei lá, vamos falar de nações, né? Você pega um Nagô e um Yorubá, eles são tão diferentes entre si quanto um francês é diferente de um russo, né? Aí fala, olha só, está no mesmo continente, né? Falando do russo e do francês, né? Teriam o mesmo substrato cultural, né? Que seriam cristãos, mas não existem dois animais mais diferentes um do outro, né? Do que um francês e um russo, né? Inclusive o cristianismo, que seria um dos aspectos que uniria, né, culturalmente, né? Você pega o catolicismo francês, tem pouquíssima coisa a ver com a Igreja Ortodoxa Russa. Então é justamente isso que eu queria evitar. Eu queria evitar uma tipografia que se valesse de clichês, de estereótipos. Então, para isso, eu escolhi fazer um diálogo com justamente a assinatura visual desse personagem, que toda a assinatura visual dele faz referência à arma dele, né? Que é essa adaga de lâmina oblonga, né? Que eu fiz de novo, né? Inspirado, né, nessas lâminas aqui. Então, o que acontece? Eu queria que a minha tipografia dialogasse com isso, né? Então, obviamente, né? Ela tem essas pontas. Então você vê que não é algo que faz uma referência tão explícita. Mesmo sendo uma alusão sutil, ela já serve para criar uma unidade visual, entendeu? Então é isso. Então deixa eu mostrar para vocês o processo de criação dessa logo. O que acontece? Eu peguei uma tipografia que eu achava interessante, eu guardo essa fonte, inclusive é a fonte que eu uso para fazer as thumbs, né, dos vídeos. Então falei, legal, gostei dessa fonte, uma fonte que transmite o que eu queria transmitir, né, que é a ideia de força, né? Uma fonte assim, com essa espessura, ela é justamente chamada de forte, né? Bold, né? Nossa, bold significa forte? Não, bold significa, não sei o que significa bold, mas é como se fosse uma letra, vocês entenderam, né? Uma letra grossa, né? Ela transmite uma ideia de solidez, tal, de força mesmo. Então o que acontece? Eu peguei essa fonte como base, aí deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Ó. Aqui, aí eu mexo na opacidade e eu desenhei por cima. Foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei, tá vendo? Ó, ela era toda. Autosave. Ela uma fonte meio quadradona e eu puxei
umas pontas para, né, fazer referência à adaga, né? Você vê que ela é toda, né? Eu transformei numa fonte afiada, por assim dizer. Aí o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês os marcadores que eu usei, né? Porque, tá vendo? Para manter a mesma espessura. Aqui eu mudei, tá vendo? Então esses quadradinhos eu usei justamente para marcar a espessura de tudo. E essas pontas. E mais uns quadradinhos para marcar, né, a diferença entre eles. A distância, né, entre as letras. Então, gente, foi basicamente isso. Tá, ops. Aqui, ó. Foi basicamente isso. Com a fonte pronta, a fonte, né, com a tipografia, o título pronto, o que eu fiz foi simplesmente inserir na capa, né? Eu escolhi inserir o título no meio, em toda a capa, né, que tiver, vai ser essa diagramação, né, vai ter um número aqui, a cada 22 páginas vai ser uma revista nova, por assim dizer, e o número aqui e o título no meio, né? Eu procurei. Aí o que acontece? A gente também trabalha com elementos secundários. Vocês estão vendo aqui, ó. Então eu precisaria colocar o subtítulo, que é o nome do arco de história, 16 generais, aqui está em inglês, né, porque eu vou fazer uma versão em inglês e outra em português. E o crédito, né, o nome da alma que está se matando para fazer esse quadrinho sozinho. Então, o que acontece? O interessante é a gente trabalhar com âncoras visuais. Em vez de simplesmente jogar os elementos, né, o subtítulo e o crédito, a gente trabalhar com pontos de ancoragem mesmo. Né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Ó? 16 generais. O 16 ele encaixa certinho no I. E aqui, obviamente, né, começa alinhado, né, o crédito, né, eu coloquei numa fonte menor para criar para fazer uma diferença, né, em vez de 16 generais, Vinícius Carreiro, entendeu? Para não ser lido como uma coisa só. Então eu diminuí o tamanho da fonte. Fonte é isso, é a letra propriamente dita. E o que acontece? De novo, ponto de ancoragem, né? Ó, tá vendo? Aqui ele alinha com o finzinho da perninha do R. Eu poderia ter alinhado com o final da letra? Poderia, mas aí ia ficar um negócio, entendeu? O O ia ficar aqui solto e tal, ia criar uma... Tava desagradável para mim. Mas então é isso, gente. Entendeu? Então quando vocês forem fazer o seu gibizinho, vocês vão ter que desenhar o título e sempre pensem que o título ele tem que dialogar com a proposta da história de vocês. No meu caso, eu fiz dialogar com o protagonista, que é ele que vai ser realmente a figura central de tudo, né? E resolvi fazer uma tipografia afiada, né? Para fazer referência à assinatura visual dele, à identidade visual dele também, a sua arma. Gente, então é isso. A gente vai passar a falar basicamente agora da feitura das páginas, né, em si, da diagramação. E é isso, página a página, eu vou estar aqui comentando com vocês. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, estão todas elas na descrição do meu vídeo. E é isso, gente, até o próximo.